Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Sou eu, pastor Leonardo aqui, junto com o presbítero Marcelo. Tudo bem, pessoal? Estamos aí animados para gravar a terceira parte E final. de final, né? E final, tá? Do Dia do Senhor número 21, né? Esclarecendo um pouco para você que nos acompanha, né? Que a gente decidiu, assim, dividir o domingo do 21 que fala sobre igreja, comunhão dos santos, agora remissão de pecados. A gente decidiu, né, Léo, dividir, porque são temas muito amplos. Na verdade, a gente sabe que cada tema desse a gente poderia passar horas E conversando sobre bem eles, né? pastorais. E são muito pastorais, são muito práticos. Não, vamos dividir especificamente esse domingo. Também é um formato novo, né? Nós estamos inaugurando esse formato novo, é uma maneira da gente ir trabalhando com vocês, tá certo? Mas a ideia é voltar ali para pegar um dia do Senhor por vez, aquele combo de perguntas e respostas, né? E em 30 minutinhos, 20 a 30, a gente bater nos assuntos aí, tá certo? E aí agora, presbítero, é a pergunta 56. 56, que fala sobre a remissão dos pecados. E a pergunta é justamente essa. Só que o que é interessante, só para salientar, presbítero, uma coisa que nem trabalhou tanto, veja de que, como ele está falando sobre o credo, ele fala assim, o que você crê? Né? Ele é bem prático. Então a pergunta é, o que você crê sobre a remissão dos pecados? E a resposta é a seguinte: eu creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo para que eu jamais entre em condenação. Acho que é o tipo de verdade que a gente, talvez ao longo da vida, né, até ali do pós-conversão, é uma verdade Com fundamental certeza. para o qual você, sem a qual você não pode nem ser chamado de salvo, mas que a gente a aceita, a acredita, mas talvez só a maturidade cristã vai fazendo a gente se aprofundar cada vez mais no significado dela, né, Léo? Do impacto, da importância que isso tem na nossa vida. Né? Ou seja, é algo que, quando a gente, por exemplo, se a gente for parar para observar, eu acho improvável que esse seja um assunto tratado como deveria nas salas de catecúmenos, por exemplo, nas salas de novos convertidos e igreja. Uhum. Acho que é improvável, acho que pelo próprio Joque mesmo, acho que a gente não trabalha tanto isso. Mas à medida que a gente está dentro da igreja, um crente verdadeiro, ele vai olhar para si e vai dizer assim, rapaz, como é que Cristo pode amar um pecador como eu? Um cara que faz isso, que está 40 anos da igreja, mas ainda está lutando contra esse pecado, ainda está lutando contra o orgulho, está lutando contra a gula, está lutando contra a ansiedade. Como? Aí justamente esse é o aspecto do que nós acreditamos que vai dizer assim, não é o que eu fiz. É como o texto começa aqui, ó. Satisfação do que Cristo realizou. Então, ou seja, não está na gente, tá fora. É algo que foi conquistado fora. Não é algo que você fez. E aí, o ponto não é como não está no que eu fiz, mas no que Cristo fez, entra então o aspecto de como é que ele me vê. Como é que ele me vê? Porque no podcast passado, né, caso você não tenha ouvido, a gente discutiu um pouco que um problema na comunhão dos santos é exatamente esse aspecto do investimento. O que é que eu vou ganhar com o Marcelo se ele fizer isso? Ou então eu vou ao contrário. Eu sou amigo do Marcelo a vida toda. Quantos atos o Marcelo precisa fazer para que eu não goste mais dele? Eu respondo, um só. Um só. Vamos pegar um exemplo bem clichê. Se o Marcelo me trair, no sentido, obviamente não amoroso, mas falou mal de mim nas minhas costas, não me defendeu onde deveria, eu vou olhar aquele ato e vou dizer assim, esse cara não é meu amigo. E esse ato é É imperdoável. imperdoável. Não. Ou então, o meio termo que nós crentes somos expertos em criar. Eu perdoo, mas as coisas vão ser diferentes agora. Então, o ponto que Heidelberg vai entrar exatamente beleza, se Cristo é o que fez e ele me perdoou, como é a constância desse relacionamento? Como Cristo continua a me ver? Aí o texto vai dizer o quê, Marcelo? Que, ele não se lembra mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa. Isso é algo assim incrível, porque mais uma vez mostra como nós julgamos
o relacionamento de Deus para conosco e a visão de Deus para conosco com base naquilo que nós vivemos, né? Talvez um dos maiores erros que nós podemos ter como cristãos, uma das maiores provas da nossa imaturidade, é julgar o nosso relacionamento para com Deus, de Deus para conosco, com base naquilo que nós enxergamos pecaminosamente e julgamos da maneira horizontal um para com o outro. Sim. Quando deveria ser exatamente o contrário, é o que nós batemos também no podcast passado, né? É o que nós falamos lá muitas vezes isso, né? Isso. O fato de estarmos em Cristo, o que isso significa no que nós recebemos dele deve guiar tudo o que a gente deve entregar para o outro, né? E a remissão de pecados traz exatamente o mesmo conceito, né? Na verdade, a base do nosso entendimento é o que a Escritura objetivamente fala de como Deus nos enxerga, né? E o que o Catecismo traz aqui de maneira muito boa. Mas a gente tende a fazer de novo o caminho inverso, né? A gente pega como eu julgo uma querela, uma inimizade, como eu trato o teu pecado, que é isso que você colocou agora como exemplo, né? E julgo que Deus vai me enxergar e me tratar da mesma maneira. Sendo que o perdão dos pecados, da maneira tácita, objetivo ir para todos eles, com exceção do pecado do Espírito Santo, né? Contra o Espírito Santo, né? Contra blasfêmia contra o Espírito Santo, contra todos eles, né? Nós temos o perdão de Deus e não só isso, a maneira como ele olha para ele, para nós, né? É como você disse aqui, que o Catecismo diz, ele olha diferente para sempre para a minha natureza pecaminosa. E Paulo, no momento de transição, traz isso lá em Romanos 8, né? Quando ele vai para aquele ponto ali de clímax do fechamento da parte doutrinária, né, ali de Romanos, o próximo disso, ele vai colocar Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Marcelo, assim, a gente para pensar nisso. Eu lembro de... Eu não sei se eu já citei esse exemplo aqui, mas eu não vou citar. Eu sei quem é o autor e sei qual é o livro. Não vou citar nenhum dos dois, porque eu não quero que você leia o cara. Mas ele foi feliz nesse exemplo que ele deu nesse livro, que ele alega que foi real. E sabe, que disse que foi uma mulher que ela foi abusada na infância, e isso, ao invés de afastá-la do aspecto sexual, fez o oposto. Ela se tornou uma pessoa lasciva. Uhum. E aí, portanto, ela traiu o noivo e o marido várias vezes. Aí confessou o seu pecado pro pastor. Aí o pastor disse, olha, você tem que dizer isso pro seu marido. Aí ela disse, se eu disser isso, ele me larga. Uhum. Mas você tem que dizer. Aí ela disse que ela foi lá e disse pro cara. Disse que o cara se levantou na hora, não falou nada, saiu. Ela começou a chorar. Ela disse que pouco tempo depois ele vem com uma sacola e diz assim pra ela, tire sua roupa. De forma gentil, ela achou o pedido estranho, mas atendeu. Aí diz que ele puxa da sacola um vestido branco. Sim, vista. Aí diz, eu tenho que olhar você, não por aquilo que você fez contra mim, mas por aquilo que Cristo fez por você. E você, para ele, é uma pessoa branca, com esse vestido aqui. Quando eu li aquilo, eu disse, cara, isso aqui não aconteceu não, está inventando essa história. Mas seja como exemplo, seja como verdade, ilustra exatamente esse ponto. Não é a negação da realidade, que é o segundo ponto desse podcast, já vai entrar nele, que a gente continua lutando contra a natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que o trabalho de Cristo foi completo, que está consumado, ele vai enxergar a mim, o Marcelo, aos seus filhos, pela justiça dele, perdoados para sempre. Então, não vai lembrar. Quando a gente, para mim, o melhor exemplo exatamente do céu é dado exatamente no filho pródigo. Quando o filho pródigo faz tudo aquilo que o irmão mais velho faz questão de lembrar em riqueza de detalhes, o que é que o pai faz? Não fala, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? O pai não faz assim, meu filho, na próxima vez, não faz mais isso não. Ele abraça o filho, beija o filho, bota uma roupa no filho, bota um anel no filho, bota uma sandália no filho e diz o quê? Meu filho. Ou seja, ele nem nega, ele não vai dizer esse homem. Meu filho estava morto e reviveu. Alegrem-se comigo. Ou seja, se tinha uma coisa que aquele pai poderia fazer era dar um tapa nele, não reconhecer o filho, expor o filho ainda mais. Mas por aquilo que o pai é e por aquilo que ele fez em nós, através justamente do grande Senhor Jesus Cristo, alegremos-nos com ele, porque ele brilhou seu rosto sobre nós. Sabe? Então,
do ponto de vista de relacionamento, você pode acordar todo dia e dizer assim, hoje eu sei que vai ser um bom dia. Não apenas porque Deus renovou sua misericórdia para comigo, mas porque em Cristo ele está alegre para comigo. O rosto dele brilha sobre mim. Então, já é um bom motivo para você sair da cama. Sem dúvida, né? E como é o entendimento dessas verdades de uma maneira que há uma verdade objetiva, que tem que ser da maneira objetiva para nós, né? Que deve guiar algumas coisas internas, né? Com Na certeza. questão do entender esse perdão, porque muitas pessoas, né? Elas vivem com aquele sentimento de Culpa é constante. constante o tempo todo, né? Levando a muitos outros sentimentos, né? Que não deveriam existir mais, uma vez que elas entendessem de fato a objetividade, a verdade disso, né? De que nós somos perdoados. Como o texto que nós lemos em Romanos 8, Léo, e como, por exemplo, esse texto aqui de 1 Coríntios 2, capítulo 5, né? Deixa eu ler aqui 4 versículos para você e para os irmãos. Ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Né? Veja que todo o texto é construído sobre esse conceito. Né? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Para mim, a frase mais bonita da Bíblia toda. Né? Isso é incrível, porque essa é uma verdade que deve ser o pontapé de partida desse entendimento, inclusive do amor de Deus para conosco, né? Da própria justiça de Deus, da misericórdia de Deus, os conceitos do relacionamento de Deus para conosco de graça, né? Passam por aqui, por esse entendimento, né? De que todos esses conceitos trazem um ponto muito prático, que é uma aplicação, é a parte aplicativa do credo aqui, né? Quais são os benefícios da obra de Cristo? Uma delas, remissão de pecado. Nós somos verdadeiramente perdoados. Esse é um ponto, nós seremos ressuscitados, nós teremos a vida eterna. O credo traz esses 3 pontos de benefício direto de Cristo. Nós vamos ser ressuscitados, né? Nós vamos ter a vida eterna, mas o primeiro, nós fomos verdadeiramente o que, Léo? Perdoados. Perdoados, porque nele nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, é um ponto que o catecismo traz aqui, a questão da imputação da justiça. Nós não fomos apenas perdoados porque Cristo morreu. Não, nele Deus nos fez justos. Justiça. Ele nos imputou a justiça. Não é que somos apenas pecadores que fomos perdoados. Em Cristo, pela obra dele, pela obra ativa dele, nós somos feitos justos, né? Então, verdadeiramente, nós podemos e devemos crer nisso. E isso deve moldar as nossas relações, né? Ele trouxe na parábola do filho pródigo, como você trouxe aí, olhando no nosso dia a dia, você trouxe um exemplo incrível que até nos assusta. Como é que um cara fez isso com a noiva, né? Isso até nos assusta. Mas veja, a princípio, né? Esse conhecimento deveria moldar direto. Com a gente. Isso aconteceu com a gente. E deveria moldar o nosso relacionamento de perdão para com o outro, né? Para com o outro, né? Se nós somos eternamente perdoados e a justiça foi imputada em nós pelo que Cristo fez em nós, aquilo que a gente comentou no podcast passado, né? A percepção dessa realidade deve moldar o quê? O nosso relacionamento para com o outro, né? De andar com a cabeça erguida sem... E conosco mesmo, com o outro e conosco mesmo, né? No sentido de... Sem culpa na vida. Sem culpa. Sem culpa, ou seja, esse é o ponto, a gente anda culpado hoje com um monte de coisa. Ou seja, e a gente encontra cada vez mais coisas para ficar culpado. E entenda, não quero dizer que o que eu vou dizer agora são coisas necessariamente ruins, mas vão somando. O cara tem que contar caloria, o que o cara come de manhã. Aí, por exemplo, tem um pessoal pra mim isso é coisa de seita. Eu tenho que andar 10 mil passos por dia. Tem uma ovelha nossa da nossa igreja, vou poupar o nome dela aqui, que ela tem esse negócio de andar não sei quantos mil passos por dia. Ela chega cedo na igreja, Marcelo, e fica lá atrás. Aí é pra isso. É isso. Não sabia desse mistério. Pronto, ela fica lá. Aí na hora eu disse, isso é para ter o contador de passo, né? Ela disse, isso é seita, viu? Isso é salvação pelas obras. Então o ponto é, se a pessoa não... A gente olha pro nosso dia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Aí, cada vez mais a gente se sente um inútil, culpado. Isso aqui não dá, eu não presto.
Agora, quando a gente assim, rapaz, peraí. Isso nos paralisa. Demais. A culpa paralisa o cristão, né? É por isso que eu não tô orando, porque eu sei que Deus tá triste comigo. Exato. Aí o cara olha pra uma coisa dessa assim, rapaz, não. Se eu tenho, no mérito de Cristo, a justiça dele em mim, Deus está satisfeito para comigo. Então eu tenho uma razão para sair da cama, eu tenho uma razão para levantar a cabeça, eu tenho uma razão, como é que é, agora já fazendo o gancho pro próximo ponto, até para me enfrentar. Isso. Não é pra eu dar acomodadinho pra mim mesmo, coitadinho, você é um coitadinho que Deus perdoou. Não, não. Você é um miserável pecador que Deus perdoou. No comentário do Catecismo, só pra gente fechar esse ponto de que essa é uma verdade que tem que estar incrustada na nossa cabeça. Nós vamos já falar sobre santificação, com base nessa verdade, né? Tendo essa verdade como pressuposto, mas antes de falar disso, isso tem que estar sólido na nossa cabeça. Sim. A verdade é que nós somos perdoados em Cristo de todos os nossos pecados, que nós podemos e devemos viver sem culpa, né? O próprio catecismo lá, ele cita Miqueias, né? Versículo 18 e 19, que traz que traz uma verdade tão interessante a respeito disso, né? Como Deus trata isso com Israel e com seu Israel, né? Que somos nós, né? Ele vai dizer, quem, ó Deus, Miqueias 7, tá? 18 e 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso é incrível. A gente tem que meditar nessas palavras todas as vezes que a culpa nos assola, né? E todas as vezes que a gente tem que, onde a gente recalcitra contra um perdão para com o outro, né? A realidade do perdão de Deus para conosco. O que a gente não pode fazer, né, Léo? Acho que a ponte para o segundo ponto, né? É usurpar essa verdade, né? E Paulo traz isso quando ele fala sobre entender a graça de Deus. Ele trata muito disso em Romanos, né? E usar isso para libertinagem, né? Que é o que o catecismo fala aqui conosco, Pedro, né? Na segunda também, parte, na né? verdade, todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo, em última análise, quando ele olha para o aspecto da natureza humana, todos concordam com a mesma coisa. Lute contra isso, justamente porque você é uma nova criação. Cada apóstolo vai dar uma ênfase um pouco distinta, mas você vai ver que isso era uma preocupação muito grande dos apóstolos naquele tempo. Olha, sim, lute contra isso aqui. Você vai ter que lutar contra a sua natureza todo o tempo. A natureza é tão pecaminosa que, em vez de usar uma verdade graciosa para te constranger a ser um perdoador e ao mesmo tempo olhar para dizer assim, eu tenho que lutar contra essa natureza que já foi perdoada, né? Você pode usar ela como pressuposto de libertinagem, né? Ah, já sou assim mesmo. Ou então o famoso... Já sou perdoado mesmo, posso chutar, né? O balde. Já posso chutar o balde. Coisa que, obviamente, né? É um absurdo. Tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista bíblico, né? Mas a nossa natureza tende a achar isso como um caminho natural, né? E ele vai dizer... Tanto que ele vai dizer assim, né? Da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, né? Contra toda a minha vida. Ou seja, a luta contra a natureza pecaminosa, Léo, ela é constante. Sim. E uma das razões para isso que o catecismo traz pra gente deve ser exatamente a percepção do pecado. Que coisa interessante, né? Sim. Ou seja, a percepção de perdão pleno em Cristo, em vez de me trazer uma leviandade, agora eu posso pecar, pelo contrário, deve ser uma das bases da razão para a luta contra o pecado, né? Tem uma frase que é atribuída a Lutero, não sei aonde ele citou, então eu vou colocar como atribuída, que faz muito bem esse contraste, que ele diz assim, eu pensei que meu velho homem morreria nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Ou seja, ele percebe, ele faz exatamente essa dicotomia, ou seja, ali, o que deveria acontecer, morreu, mas não. Ele vai estar lutando contra. Só que veja que ele usa o próprio batismo como uma base para dizer, eu sou essa nova criação aqui. Tem um texto bíblico, Marcelo, que eu acho ele um dos textos mais importantes da Bíblia para a gente entender uma realidade. Em 2 Samuel 11, a gente vai ver ali todos os pecados que Davi cometeu. Não foram poucos e foram todos, assim, blatantemente graves. Aí, quando chega em 2 Samuel 12, que ele é confrontado com a história da ovelhinha,
E aí, quando Natan diz todas as consequências do pecado dele, perdão, quando Deus, através de Natan, diz todas as consequências do pecado dele, Marcelo diz isso com tranquilidade. Se fosse eu ali, eu ia dizer, rapaz, me mate. É melhor. Eu vou ter que viver com tudo isso aqui, de ver meu filho morrer, a espada nunca vai sair da minha casa, do Senhor colocar às vistas de todo mundo que eu fiz às escondidas. Ou seja, são coisas duras. Aí, no final de tudo isso, o que é que Davi disse? Ó, pequei contra o Senhor. Aí Natan diz, e o Senhor te perdoou. Certamente não morrerás. Então, veja, a partir do momento que Davi entendeu que ele era um perdoado, ele conseguiu não apenas enfrentar ele mesmo, mas as consequências do seu pecado que iriam permanecer. Ele enfrentou tudo aquilo, mas ele enfrentou como o quê? Como um pecador perdoado pelo sangue do Cordeiro. Então, ou seja, ele pôde enfrentar aquilo de frente. Foi duro? Foi. Demais. Mas quando ele entendeu que ele foi perdoado, a culpa foi satisfeita. Então, se a gente entender isso, isso vai dar uma perspectiva que talvez você nunca tenha visto para a sua vida de santificação. Que quando a gente fala de santificação, tradicionalmente faz isso, faz aquilo, lê a Bíblia, faz uma oração, mas tá por quê? Então, entre vários porquês, você pode dizer assim, porque eu fui perdoado em Cristo e, portanto, eu devo lutar contra essa velha natureza que um dia, o próximo podcast a gente vai ver sobre isso, vai morrer por completo quando ressuscitarmos de novo, sabe? Então, é um estímulo fantástico que se a gente for trabalhar nisso, deve mudar a forma como relaciona com Deus, com o próximo, comigo mesmo, para que a gente seja não apenas mais gracioso, mas, Senhor, obrigado por essa graça que está na minha vida. A gente vive no contexto, né, irmãos e Léo, de consultórios psicológicos lotados por pessoas que dizem viver uma vida com base nos seus traumas. Isso. Elas são moldadas. Desde cedo. Elas são... elas dizem que agem como agem no seu casamento, na criação dos seus filhos, como estão dentro da igreja, no seu trabalho, pelos traumas que tiveram, por aquilo que as pessoas fizeram contra ela. Ou né? por um diagnóstico de alguma coisa que aconteceu. De alguma coisa que aconteceu, né? E você vê que o catecismo traz isso, né? Porque a Bíblia traz assim, né? Qual deveria ser a fonte motivadora das nossas ações? O Senhor me perdoou. Né? O que deveria estar trabalhando na nossa mente? O Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou. Sou livre da culpa, né? A gente... É incrível como é que... O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, que diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e continua. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, essa verdade está estabelecida. Ela é objetiva, né? Mas nós a deturpamos ou a ouvimos, nós meditamos superficialmente nela para o nosso próprio mal. A gente acaba preferindo muitas vezes, né, viver como vitimizados, guiados por traumas. Ou então achar que os nossos pensamentos e dúvidas são mais importantes que as realidades do Evangelho. As realidades objetivas do Evangelho, né? Isso muda a nossa vida, nos traz a alegria da salvação. Às vezes as pessoas dizem, mas por que eu não sinto a alegria da salvação? Provavelmente porque essa realidade não chegou a nível da profundidade de dizer, estou livre da culpa. Estou livre da condenação. Aquele juízo que acontecerá no futuro, que a Bíblia garante que acontecerá, né? Eu estou livre da condenação dele. Sim. Né? E eu posso ter essa certeza hoje. Eu posso e devo viver com base nessa verdade hoje. Né? Meus relacionamentos para com Deus e para com o outro devem ser moldados por isso hoje. E a beleza, Marcelo, tudo que você disse, caminhando para a conclusão, é de que você pode estar ouvindo tudo isso e começar a se sentir culpado para dizer assim, mas, Léo, Marcelo, eu ainda tenho dúvida. Aí, permita-me, o meu comentário final, citar um trecho lindo de um sermão, para mim o melhor sermão de Páscoa, é o do D.A. Carson, que ele prega justamente no texto de Êxodo 12, da Páscoa do Antigo Testamento. E ele comenta assim, que momentos antes da Páscoa, da passagem do anjo, ele fala assim, imagine 2 judeus naquele momento conversando.
Ele falou assim, rapaz, tu tá nervoso hoje de noite? Aí ele, eu não. Tu fez o que Moisés mandou? Tu passou o sangue na porta? Aí ele, rapaz, passei. Mas tu não viu o que aconteceu recentemente, não? Gado morrendo, mosca, rio que virou sangue. Tu não tá com medo, não? Eu não. Confio em Deus até o final. Ele Tu tem 3 filhos, eu só tenho um. Aí ele diz, ele faz toda uma cena engraçada. Aí ele pergunta assim, depois ele conta essa cena assim: qual dos 2 judeus perdeu seu filho? Nenhum. Nenhum dos dois. Aí é a frase que é a mais linda desse sermão. Porque o que silencia o acusador é o sangue do cordeiro. Ou seja, não é a base, não é a sua força, Lindo, mas né? é o que está fora. Ou seja, É a verdade objetiva disso. exato. Então, Independente do tamanho da nossa fé. então, quando o acusador questionar você, diga para ele que o acusador seja a sua consciência. O que vai calar você não são as minhas obras, Mas o sangue do o cordeiro. sangue do cordeiro. Amém. Tá? Então, que essa verdade traga graça e agora você consegue ver o porquê a gente dividiu esses assuntos em 3. É isso Porque aí. são coisas práticas para o nosso dia a dia, para a gente viver com ainda mais força e vigor para o nosso bom Deus. Amém. Bom, esperamos que essa meditação, né, tenha sido proveitosa para você, como foi para mim agora, nesse momento, né? Por isso que a gente se alegra tanto estar gravando isso aqui, né, nesse bate-papo Com gostoso, né, certeza. Léo? Que nos edifica primeiramente, esperamos que você também seja abençoado. Por isso, não pelo que nós falamos, mas pela verdade da palavra, né, tão bem aqui resumida nesse catecismo que nós temos aqui trabalhado a cada semana, tá bom? Deus te abençoe. Deus nos abençoe e, como sempre, curta, compartilha, divulgue esse trabalho e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Valeu.